exaltar ao grande eu sou. Nada vai me parar, vou prosseguir sem desistir. Por mais fraca que eu acho seja a minha fé, até hoje sei que ela me mantém de pé e me dá uma certeza de que sempre vou vencer. Mesmo que o inimigo venha tentar contra mim, mas com Deus eu tudo posso, vou até o fim. Deus cuida de mim, adorando, aleluia, servindo ao Senhor, que é digno de glória, todo louvor. Ele é santo, Ele é forte, poderoso, Ele é o maravilhoso, o autor da fé. Ele venceu a morte pra que hoje eu esteja de pé. Aleluia. Vou sempre adorar e exaltar ao grande eu sou. Nada vai me parar, vou prosseguir sem desistir. Por mais fraca que eu acho seja a minha fé, até hoje sei que ela me mantém de pé e me dá uma certeza de que sempre vou vencer. Mesmo que o inimigo venha tentar contra mim, mas com Deus eu tudo posso, vou até o fim. Deus cuida de mim. Aleluia, servindo ao Senhor, que é digno de glória e todo louvor. Ele é forte, Ele é o maravilhoso, o autor da fé. Ele venceu a morte pra que hoje eu esteja de pé. Ele venceu a morte, eu esteja de pé. Ele venceu a morte pra que hoje eu esteja de pé. Jeremias, muito jovem, chegou e disse a Deus: Senhor, não sei falar, agir e nem profetizar. Senhor, não posso ir sem antes me capacitar. Talvez a sua vida está na mesma situação, mas a ti
Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. É muito bom ter você conosco aqui, é muito bom ter a sua participação. Hoje, na Manhã Manda Aqui, você sabe que é o dia de liderança frutífera com o pastor Ricardo Andrade. Daqui a pouquinho, nós vamos estar conversando a respeito de assuntos importantes dentro desta área que vão edificar você de uma forma maravilhosa. Às terças-feiras, nós temos aprendido bastante, nós temos crescido muito através da vida do pastor Ricardo Andrade, que dentro da temática do seu livro, que ele lançou recentemente, faz pouco tempo, a cada manhã de terça-feira aqui, nós temos lições que, se colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, nós só teremos sucesso. É claro, as lutas vêm, mas com as ferramentas para que nós coloquemos em prática no dia a dia, nós podemos superá-las. Então, aproveita para você deixar o seu like, você compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar com o bate-papo que faço com o pastor Ricardo Andrade na manhã de hoje. Hoje é terça-feira, dia 26 de abril. Hoje é o 116º dia do ano. Faltam 249 dias para acabar o ano. Então aproveite. Viva o presente de Deus que é hoje, faça valer a pena, com a direção, orientação e o guiar do Espírito Santo na sua vida, desfrute do dia que Deus preparou para você. E eu tenho certeza que todas as vezes que trazemos os ensinamentos do Senhor Jesus para a nossa vida, nós só poderemos desfrutar da boa e agradável vontade de Deus. Você sabe que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E quando nós nos alinhamos a ela com os ensinamentos de Jesus Cristo, só tem como dar certo, só tem como obter vitórias. E é isso que Deus tem para a nossa vida. Hoje, dia 26 de abril, hoje é dia do quê? Dia do goleiro. Você lembra de algum goleiro bom aí, ó, aquele goleiro que marcou? Eu lembro do goleiro do Flamengo, eu era criança lá, adolescente, entrando na adolescência, eu lembro do Cantarelli, eu lembro do Raul. Eu lembro de um goleiro argentino que era um goleiraço do Flamengo. Flamengo, eu sempre costumo dizer que não é time, né? Flamengo é seleção. Né? Eu lembro do Fidjol. Lembra do Fidjol? Então, hoje é o Dia Nacional do Goleiro. Bom dia, pastor Ricardo Andrade. Tudo bem? Bom dia aos irmãos que estão conosco também aí na internet. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Eu peguei o Léo ali no pulo, viu? Foi. Hoje é dia do goleiro. O senhor lembra de algum goleirão do Flamengo? Do Flamengo, não. Ah, tá bom. E do Corinthians? Do Corinthians teve grandes marcos, né? Tem o nosso goleiro de hoje, que é o Cássio, já está desde 2012, eu acho que é do Corinthians. Goleirão. Campeão mundial e tudo mais. E tem o Ronaldo Giovanelli também, que foi um goleiro que marcou muitos anos do Corinthians, da década de 90, aquela transição ali. Acho que são os nomes maiores do Corinthians. Mas eu vou mandar um abraço aos meus amigos de futsal, né? Os goleiros Filó, o Carlinhos, o Ricardinho, o Maurício, goleiros que sempre jogaram junto com a gente aí, que Deus abençoe vocês. Que legal, bacana. Eu lembro da minha adolescência também, com 12 anos de idade, eu lembro dos goleiros da seleção, o Carlos. Sim. Eu acho que ele era da seleção de 82, eu talvez esteja um pouquinho enganado nas datas, mas eu acho que era ele, da 82, o Valdir Pérez. Valdir Pérez. Ele era goleiro aqui do São Paulo, sim, né? Sim, São Paulo, né? São Paulo. Bacana. Então, a todos os goleiros que, infelizmente, mesmo sendo bons goleiros, levam o apelido de frangueiros. Opa, desculpa. Porque o goleiro ele pode fazer muitas coisas maravilhosas, mas se ele falhar uma única vez... Já era, né? Já era. Não pode. O goleiro não pode errar. Hoje é dia 26 também de abril, é o Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A prevenção sempre bom é. Como que está a sua pressão, pastor Ricardo Andrade? Está bem, graças a Deus, está tudo certo. Amém. Então, sempre prevenindo, sempre indo ao hospital fazer aquela rotina continuamente, né? Hoje também, dia 26 de abril, é o Dia Internacional em memória do desastre de Chernobyl. Aconteceu no dia 26 de abril de 1986. Foi um período delicado. Em 86 você já tinha nascido? Já tinha 4 anos de idade. Já tinha 4. Eu tô velho, hein? Eu tinha 16. Um pouquinho só. Caramba. Um pouquinho a mais. Hoje também é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Inclusive ontem, quando eu conversei com o nosso convidado, o Elvis Tavares, ele tem pós-graduação em propriedade intelectual. São
marcas e patentes, né, de criações. Eu entrei um pouquinho na conversa sobre músicas, né? Ele é o compositor de sucesso, influente na música cristã brasileira, inclusive um sucesso, não sei se vai ser da sua época, mas talvez o senhor já ouviu falar do Álvaro Tito. Claro. E ele gravou Não Há Barreiras, uma música que dele? foi... É dele. Do... Preto no Branco gravou. Conhecidíssimo. Aquele... Eli Soares. Eli Soares gravou. Quem mais, Ângela? Muita gente, muita gente. Então hoje é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Estou animado para o dia de hoje, hein, pastor Ricardo? Eu acredito que os nossos internautas vão aprender muito. Hoje nós vamos falar do seu livro, o capítulo de número 12 e 13. Sucessão. Isso é muito importante. E bons conselhos que o senhor vai nos dar na área de liderança também, que o senhor coloca no seu livro. Então hoje... você sabe, eu já falei isso no início do programa, hoje nós vamos falar sobre liderança frutífera, é o tema das terças-feiras, baseado no livro do pastor Ricardo Andrade. É claro que quando nós terminarmos, nós vamos continuar falando de liderança frutífera, porque é um assunto infinito, né? Com certeza. Exato. Queria aproveitar, Wander, mandar um abraço. Eu não sei a quem direcionar esse abraço exatamente como pessoa física, mas tem uma querida pessoa lá do Net Fé TV, que também nos assiste aqui agora, creio isso, que faz uma postagem sempre no Instagram, e ele faz um release assim, do programa, daquilo que a gente vai falar, da figura do senhor, da minha figura também, tão bem feito, que eu queria mandar um abraço para esse irmão e pedir que Deus o abençoe a cada dia mais. Parabéns pelo seu trabalho aí. Que bom, que bom. É a Carol? É a Carol? Que legal. Oi, Carol. Um abraço para você, parabéns pelo seu trabalho, viu? Amém. E você que está aí na Net Fé TV, divulgue a nossa programação, bem como você que também está nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Divulgue. É sempre bom, às terças-feiras, estarmos aqui com o pastor Ricardo Andrade. Durante a semana nós temos convidados também, como ontem foi um programa maravilhoso com o Elvis Tavares. Na sexta-feira nós temos um momento bacana, que é a conversa teológica com um teólogo, professor, pastor itinerante, palestrante de mão cheia, que é o pastor Carlos Eduardo. Então, a Manhã Manda Aqui sempre tentando proporcionar a cada dia um tema diferente para você, para te enriquecer e trazer uma maturidade cristã, um crescimento cristão na sua vida. E nas entrevistas nós aprendemos muito como ouvimos manifestações de testemunhos gloriosos de Deus na vida dos nossos convidados aqui, né, pastor Ricardo? Com certeza. Tem momentos aqui que nós choramos um monte, mas é verdade mesmo, pela presença de Deus e pelas experiências dos nossos irmãos. Então, divulgue isso nas redes sociais, compartilhe a nossa programação, deixe seu like, marque pessoas que você queira abençoar. Como o meu amigo presbítero Paulo Guimarães sempre diz, seja um missionário virtual. Hoje, dia 26, nós temos aniversariantes na nossa igreja local e também na nossa regional. Queremos parabenizar todos vocês lá na nossa Igreja Brasil para Cristo Jardim Maracanã. As pessoas que estão fazendo aniversário são o Gustavo Henrique de Moraes e o Paulo Gabriel de Oliveira Bento. Parabéns para vocês, viu? Na nossa Igreja Brasil para Cristo de Diadema, quem faz aniversário hoje é a Manuela Batista Pereira Silva, xará da minha filha. Minha filha também é Manuela Batista, só que de Medeiros Marques. Parabéns para você, Manuela. Vamos lá, aniversariantes. Quem mais? Aqui no Manda Aqui, ok, o Reinaldo Nogueira Gonçalves está fazendo aniversário hoje. Ô Reinaldo, parabéns para você, Deus te abençoe e a todos os aniversariantes. Você que está nas nossas redes sociais e também na Net Fé TV, que está fazendo aniversário no dia de hoje. Receba os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Manda Aqui, dos nossos pastores sêniors, Joel e Leonor Estevanato, e da equipe da Manhã Manda Aqui, sempre com o Leozinho, que peguei ali no pulo, e a dona Ângela Voltier, que é a nossa cidadã honorária de Jaboatão, diretora com excelência. Pensa numa mulher que conhece a história da sua cidade. Exatamente. Pré-candidata ao governo do... Não está mais? Rapaz, eu não sabia, mas Jaboatão dos Guararapes tem um papel importantíssimo na história brasileira. A primeira a batalha que houve dos Guararapes entre os holandeses e portugueses aconteceu na terra da Ângela. Exatamente. É por isso que ela é brava. Ó, sangue guerreiro.
Ela é amorosa, brincadeira. Nós queremos orar com vocês e por vocês e queremos orar também para que Deus proporcione a cada um dos nossos internautas uma terça-feira maravilhosa, cuidada pelo nosso Deus. Como sempre, nosso querido pastor Ricardo Andrade está aqui, ele vai interceder pelas nossas vidas. Vamos orar então? Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos sempre diante do Senhor, Deus, em situações como essa, trazendo uma gratidão na nossa palavra e no nosso coração, Deus. Muito obrigado por essas vidas, por cada uma dessas pessoas que tem sido um recipiente da Tua bênção, da Tua graça, do Teu favor, Deus. Pessoas que têm sido agraciadas, Pai, sendo pelo Teu favor e pelo Teu cuidado, Deus. Dê a eles saúde, Pai, nós te pedimos. Dê a eles estabilidade emocional, Deus. Dê a eles estabilidade, Senhor Deus, para a sua vida ser vivida de maneira honrada, Deus, e honesta diante do Senhor, Pai. Guarda cada um, abençoa, derrama as suas ricas bênçãos, Pai Santo, sobre eles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Nós estamos aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo. Não manda aqui, venha conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade. Nós estamos situados na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Você é o nosso convidado para participar em um dos nossos cultos oficiais, que acontecem, pastor Ricardo? Às quintas-feiras, às 20 horas, um culto voltado para intimidade com Deus, como chamamos aqui, um culto de oração, mas tem pregação também, tem louvor, é um momento diferente, né? Verdade. Um momento diferente. Aos domingos nós temos às 10 horas da manhã o nosso primeiro culto, comunhão e adoração, e também às 19 horas, também com pregação, louvor, um tempo muito abençoado para você trazer sua família, os seus filhos, não importa a faixa etária, a gente está aqui para te ajudar e te atender. Igreja O Brasil para Cristo não manda aqui, amando Deus e pessoas. 10 horas e 14 minutos na capital paulista, nós vamos à previsão do tempo. A mínima hoje é de 18 graus, a máxima é de 30. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer, que já aconteceu e eu vi. Sim. Levantei 4 horas da manhã, né, mais ou menos, e fui, e quando eu fui levar a Alessandra lá, aquela neblina, as nuvens aumentam no decorrer da tarde. Então está aí a previsão do tempo. Aproveite para fazer a sua caminhada e desfrutar desse dia maravilhoso que Deus está preparando para você. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos já com conversa bacana sobre liderança frutífera. Aproveite, se você quer formular uma pergunta, eu vou transmitir aqui ao vivo para o pastor Ricardo Andrade. Nós já voltamos já já. Existe um pai que me adotou, tu era e há de vir. Há uma luz que não se apaga, há um só corpo, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus e um coração que diz: eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim, Jesus. Faça o que quiser de mim, eis-me aqui. Faça o que quiser de mim, eis-me aqui. Faça o que quiser de mim, Jesus. Existe um pai
não se apaga. Há um só corpo, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus e um coração que diz: eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim, Jesus. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim, Jesus. Como eu preciso, como eu te quero, como eu anelo, como eu preciso. Eis-me aqui, faça o que quiser. São 10 horas e 19 minutos na capital paulista. Você está no programa nosso Manhã Manda Aqui. É muito bom poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja na manhã de hoje. Muito obrigado pela sua conexão. Hoje nós vamos falar a respeito do 12º capítulo do livro do pastor Ricardo Andrade, Sucessão. Ele começa esse capítulo dizendo: não podemos nos esquecer de falar da nossa sucessão. Será que temos ensinamentos da palavra de Deus sobre isso? Veremos alguns exemplos de sucessão, lembrando que também temos muitas sucessões hereditárias, principalmente no Antigo Testamento. Sim, Pastor Ricardo, hoje o programa vai ser mais eu te abordando com perguntas, pode ser? claro, vamos lá. Baseado no seu livro. Sim. Então, falando sobre esse tema, sucessão, de quem é a responsabilidade de formar sucessores? Essa responsabilidade é do líder a qual Deus levantou. Eu não me lembro muito bem da escrita do livro em si, mas do sentimento que me gerou, porque teve um momento onde eu vi um pregador, acho que ele era nigeriano, e ele tem um grande ministério internacional, e ele falece num acidente de avião. E não sei se ele tinha preparado já uma sucessão. E quando você não prepara a sucessão, as pessoas não sabem para onde ir, a quem recorrer, para quem. E aconteceu uma grande dificuldade naquela situação. Lembro também de um pastor brasileiro que tinha um ministério muito grande nos Estados Unidos e também morreu sem um sucessor. Alguém que ele disse: essa pessoa aqui na minha ausência, ou alguém que já vem trabalhando, alguém que já vem, e ele teve que ser levantado. E aí isso me despertou para falar sobre esse capítulo. Algo que eu coloquei logo no comecinho aí, que eu acho que é um problema que a gente traz, né? Um problema entre aspas também, né? Que a gente sempre acredita que o nosso sucessor é aquele que hereditariamente é o filho, a filha ou a pessoa. E na verdade nem sempre é o que Deus quer, né? A gente vê muito esse paternalismo no meio evangélico, né? Nas igrejas geralmente, né? Uma igreja grande, o pai sempre prepara o filho, mas é o que Deus quer? Então a sucessão é algo que vem do coração de Deus para aquele líder. Deus mostra a pessoa, Deus mostra a situação, Deus mostra o que tem que ser feito, quais os estágios que essa pessoa tem que passar para poder suceder à altura aquela pessoa que Deus levantou e colocou naquela posição. Então começo falando um pouquinho sobre isso. De quem que é esse trabalho? Como respondendo a sua pergunta, esse trabalho é do líder que está ali. Né? Quem é o seu sucessor? Né? No caso da sua ausência, no caso da sua morte, no caso da sua transferência para um outro lugar. Muitas pessoas deixam para pensar nisso quando está na iminência desse acontecimento existir. Não, eu estou aqui no hospital, realmente o médico falou que eu estou desenganado, deixa eu pensar em alguém e tal, que possa ficar no meu lugar. Não é essa hora, não é esse momento. Jesus, que é o nosso exemplo máximo de coisas, ele sabia que um dia voltaria para o Pai.
Então ele já escolhe pessoas para caminhar com ele, para entender como é que ele pensa, como é que o reino funciona e tal. Então ele estava criando uma sucessão ali. E a gente também tem que pensar nisso. Eu não me recordo também se põe essa frase no livro, mas você já começa algo pensando em quem pode estar ali depois de você. O senhor acredita que a igreja, não generalizando, mas num todo quase, ela não se prepara para isso? A sensação que se temos, às vezes, nos nossos púlpitos é que nós, apesar de sermos eternos Sim. em Cristo, mas parece que o nosso ministério ele vai ser eternizado, nós vamos ficar para sempre executando. Por isso, nós até preparamos discípulos, Sim. No sentido de ser pessoas parecidas com Cristo e seguir dentro da visão, mas às vezes dentro desses discípulos não se destaca um que seria o seu sucessor. Você acha isso meio crônico na igreja evangélica brasileira? Eu não sei se é crônico, eu sei que é o que acontece. É o que acontece na maioria dos casos. Primeiro acontece algo que se diz que é muito importante, que é o sentimento de posse. Né? Você se aposta daquilo, o reino não é nosso, a gente tem que entender isso. Não importa onde nós estejamos, não importa o que a gente fez ali, aquele reino não é nosso, o reino é de Deus. Então o sentimento de posse não pode existir nem no meu nem no seu coração. E quando ele existe, você toma isso como seu. E se é seu, você não quer passar para ninguém. Ninguém quer ficar dando coisas para os outros. Que trabalhou, que conquistou, que se esmerou, que fez acontecer. Então toma aquele... Aí quando acontece isso, aí vira uma coisa sua. E a gente só gosta de compartilhar coisas com a nossa família, com os nossos... Então você cria um grupo que de repente, por isso que eu digo, o reino precisa atender à vontade de Deus, o querer de Deus. Então a gente vai criando essa necessidade de uma outra pessoa, numa eminência, de uma fatalidade, e a gente vai olhando somente para as pessoas que a gente escolheu ali para ser aquela pessoa que vai dar sequência àquilo. E como identificar quando devo passar o bastão? Somente por um problema físico, quando estou com uma idade avançada? Ou existem outros indicadores que poderiam, não é denunciar, mas mostrar que seria o momento de passar um bastão? Creio que o primeiro indicador é a vontade de Deus. Porque Deus fala, Deus não é mudo, né? O profeta Isaías diz isso, né? Ele não está mudo para que não possa falar, ele pode falar, então Deus fala. E Deus mostra para mim, não existe tempo nem momento oportuno. Tem a voz de Deus que chega no momento em que ela quer e fala com quem ela quer. Então, o primeiro indicador seria a voz de Deus. Porque nós temos exemplos de pessoas do nosso contemporaneismo e temos também exemplos bíblicos de pessoas que Deus falou coisa e ela fez. Mudando, transitando assim. Elias estava no auge do seu ministério. E Deus fala para ele, não, vou te recolher numa carruagem de fogo. E ele vai e levanta alguém. Então a voz de Deus ali, a fala de Deus mudou toda aquela situação, mudou toda aquela circunstância. Então o primeiro indicador, na minha opinião, seria esse, ouvir a voz de Deus. Perguntar se Deus tem isso, se Deus quer isso, quando Deus quer isso, qual que é o plano de Deus. Geralmente a gente quer perpetuar, né? Nem sempre Deus quer que a gente perpetue em algo, em alguma coisa. Ou a gente vai por esse caminho da longevidade de idade, né? Não, quando eu fizer 96 anos, então chegou a hora vou me jubilar, quase 100 anos de idade ali, para depois poder transferir para outra pessoa. Mas, como eu disse, se você pensa no reino, sabe que o reino precisa progredir, crescer, se desenvolver, e às vezes você até mesmo interrompe esse processo se você não passar esse bastão para uma outra pessoa. Pensando no esporte, né? Quando você completou a sua volta, você passa o bastão. Trazendo para a nossa história, você tem que entender também qual é o plano de Deus com você para aquele tempo da história. E quando você perceber que você completou a sua volta, você passa o bastão para que a pessoa continue dando seguimento àquilo. Qual é esse tempo? Não sei. Qual é a hora? Não sei. Mas Deus, com certeza, como condutor desse time, Ele vai falar com a gente. A gente pode reter, pode não passar, a gente pode segurar, mas também os percalços disso vêm, né? Muito bom. Como desenvolver um sucessor? Ou como prepará-lo? Creio que através do discipulado, né? Através do discipulado é o caminho para você desenvolver uma sucessão que vai ser frutífera, que vai dar fruto, que vai dar resultado. Primeiro, não é você formatar essa pessoa aquilo que você é, mas aquilo que a necessidade exige, aquilo que o trabalho exige. Porque o que a gente vê muito também é um sucessor, a gente vai em busca às vezes até disso, né? Um sucessor que seja o que você é. Eu não sei como que o Wesley, seu filho, é, mas geralmente a gente cria o filho da gente para ser como a gente é.
Só que a gente não tem resposta para o tempo dos nossos filhos. Eu tenho uma resposta para o meu tempo, mas não tenho uma resposta, talvez, para o tempo do meu filho. Meu filho vai ser um homem daqui, sei lá, já é um homem, né? Mas vai ser um homem mais maduro daqui a alguns anos. E talvez a minha formação que eu dei para ele, tirando os valores, tirando as bases, não vai dar para ele respaldo para ter uma resposta pro tempo dele. Então ele vai ter que ser formatado nesse sentido. A liderança é a mesma coisa, você formata nos valores que você acredita, nos valores que você crê e prepara essa pessoa para o tempo que ela vai executar aquele trabalho. Não é simples, né? Não é uma coisa de dar aqui uma resposta assim, todo mundo pega e faz. Mas é um trabalho artesanal, onde você vai percebendo qual é a necessidade, você vai fazendo uma leitura, né, um pouco do futuro, que vai acontecer, você vai imaginando, né, a progressão da coisa que você está fazendo, falando de reino de Deus, você vai percebendo as necessidades, né? Hoje não adianta eu preparar um sucessor e um cara que vai ser moderado, sendo que eu sei que os tempos estão ficando mais difíceis a cada dia, então você precisa de uma pessoa um pouco mais incisiva em algumas coisas, né? Mas ao mesmo tempo a gente vive um tempo de dificuldade emocional muito grande, então você tem que se preparar uma pessoa que vai dar cabo disso também. Então são várias facetas que você tem que ir trabalhando para a pessoa dar resultado. Dentro disso, a gente falou dessa questão de formatar, desenvolver, mas como identificar a habilidade de alguém que de repente você ainda não trouxe para perto de você e que ele tem essas características. Deixa eu tentar formular a pergunta certa. Como identificar essas habilidades e características de liderança em um bom sucessor? Você tem um que você já disse que vai formatar, já sabe que é ele, né? Sim. Mas como identificar que é ele, essa pessoa? Baseado no caráter? Então, acho que são várias situações, né? São vários indicadores e situações que você vai se deparar. Olhando para a história bíblica, você vê na história da sucessão de Moisés para Josué, que Josué já estava ao lado de Moisés. Então, assim, vou buscar um sucessor aonde? Vou fazer um cadastro lá no LinkedIn, eu vou fazer uma chamada lá no Cato para achar um sucessor? Não, é alguém que já está perto da gente. Fala de proximidade, como foi o capítulo do seu livro anterior, do último programa que nós falamos, de proximidade. Ali eu digo para o líder se aproximar das pessoas para poder tratar delas, ajudá-las. Aqui eu digo assim, essas pessoas vão se aproximar da gente. É uma pessoa que tem o interesse que você tem, que tem o desejo que você tem, que tem a visão que você tem. Ela só não é o que você é, porque você é o líder. Mas você percebe que ela tem a aptidão, que ela tem a pegada, que ela tem a condição, que ela tem Deus a ungiu para aquilo. E ela está perto de você. Primeiro indicador, olha ao seu redor. Porque provavelmente o seu sucessor está ali. Eu falo isso para os líderes de grupos pequenos. E falo para mim mesmo também muitas vezes, né? Às vezes a gente ora, Deus, manda um líder para o meu grupo, alguém que eu possa ajudar. Agora, se eu olhar ao redor e estiver disposto a trabalhar um pouco com as pessoas, elas já estão ali. Então eu creio que a primeira ação do líder para identificar uma sucessão ou um sucessor é olhar ao redor. Essa pessoa já vai estar ali. Talvez ele é uma pedra bruta ainda, né? Talvez ela não está garimpada ainda. Ou talvez as coisas que você acredita que ela precisa ter, ela não tem ainda, mas você vai trabalhar naquilo. Mas a proximidade com você é um indicador de que aquela pessoa está na mesma pegada, né? Está junto ali com você, já está trabalhando, como eu disse, Moisés e Josué. Ele já estava ali. Ele é uma figura meio escondida, né? Mas você vê alguns relatos onde fala, Josué esteve atendendo a Moisés, esteve ali ajudando, o jovem Josué estava ali. Lá no começo, na hora de espiar a terra, ele estava lá. Então é alguém que está sempre junto, né? O sucessor não é alguém que pode ser alguém que vai chegar, ou alguém que... mas é alguém que está caminhando junto com você. Seria errado eu pensar que um sucessor que não conhece a história ou viveu a história não seria um sucessor à altura para corresponder à história daquilo que você viveu? Por exemplo, na escolha do substituto de Judas, é claro, sim, quando eles estabelecem os indicativos, as exigências. Era alguém que estava desde o início. Exatamente. Alguém que acompanhou. Então, quando eu trago um sucessor que não conhece a história, talvez ele não valorize aquilo que você viveu. E, de repente, ele desfaça e desconstrua aquilo que você construiu. A Bíblia traz um conselho muito interessante, Wander, que ela fala o seguinte, não remova os marcos antigos. Os marcos antigos. Qualquer pessoa que não conhece a história, a primeira coisa que ela faz é remover os marcos antigos. Porque o povo de Israel tem uma época depois da saída do Egito que tem um afastamento muito grande de Deus. Porque eles não conheciam mais a história da libertação de Israel.
E era uma obrigação do judeu, oralmente, ir passando de pai para filho isso. Ensina os seus Até filhos. a Páscoa estabelecida exatamente as ervas amargas, para lembrar. Para lembrança, exatamente. muito bem lembrado, para lembrança. Então, assim, se você não conhece a história, provavelmente você vai remover marcos antigos, indo contra aquilo que a palavra de Deus te ensina. Ah, pô, eu tenho que construir sempre. Não, você pode abrir outras frentes sem desvalorizar essas. Então, assim, trazer uma pessoa que não conhece, ou colocar uma pessoa que não conhece toda a história, vai trazer esse prejuízo. Vai trazer esse prejuízo. Agora, eu acho arriscado, né, ir por esse caminho, falando de igreja evangélica, porque é muito importante que você valorize as raízes, valorize quem começou, entenda todo esse processo, nunca tente apagar essa memória, nunca tente ir contra os valores que aquela pessoa começou. A gente vive isso, né? Outro dia eu conversava com um amigo que é sobre o Brasil para Cristo ser uma igreja pentecostal, né? E a gente sempre lutar para manter esse fervor, né? Manter essa chama do Espírito Santo. E agora a gente está numa onda muito de igrejas tradicionais, né? Grandes pregadores estão na mídia, de igrejas tradicionais, são reconhecidos, têm uma boa oratória, têm uma boa palavra, têm um bom conhecimento bíblico. E parece que não sobrou nada para a gente. E eu sempre digo, essa é a nossa raiz. A gente não pode perder a nossa raiz. A gente começou sendo alguém usado pelo Espírito Santo. A gente não pode perder isso. Isso é a nossa marca, isso é a nossa história. Esses são os nossos marcos antigos. Então a gente não pode remover isso. Ah, vamos se adequar agora então ao presbiterianismo ou ao conceito batista. Não, nós temos as nossas marcas. Verdade. Né? Nós temos os nossos marcos. A gente não pode tirar isso. Agora, se a gente coloca um líder que não está dentro desse conceito, a gente começa a se reformatar, recomeçar e esquece a nossa história. Talvez fora dentro desse contexto de sucessão, mas o senhor me fez lhe fazer uma pergunta dentro disso que o senhor está falando. Quando um líder eclesiástico, ele veste a igreja que tem uma visão específica dentro dessa área pentecostal. Por exemplo, nós como Brasil para Cristo temos uma história, tem algo que começou com uma revelação de Jesus à vida do missionário Manuel de Melo e começou o movimento que se tornou a primeira denominação pentecostal genuína brasileira, né? Quando eu tento vestir essa denominação, eu como líder eclesiástico, de uma forma meio presbiteriana, meio batista, nada contra a visão de cada uma dessas igrejas que são respeitadas, né? Com certeza. Meio assembleana, é porque eu não consegui identificar qual é a minha posição dentro do corpo de Cristo para a igreja que Deus me plantou. Cara, eu não sou contra um pastor que atende a um princípio, a uma linha, melhor dizendo, a uma linha de igreja, uma linha eclesiástica nesse sentido. O que eu tenho que saber é onde eu estou. Eu estou chegar no meio dos hippies e querer implantar ali o pensamento gótico. Cara, eu estou dentro desse sistema aqui, aqui é isso aqui. Ou chegar lá no meio do rock e querer implantar pagode. O meio é aquele. Então, assim, eu tenho que saber onde eu estou. Se eu estou numa igreja pentecostal, quer dizer que eu creio na manifestação do Espírito Santo. Então, eu creio que ele se manifesta através de dons, eu creio que ele se manifesta através de línguas estranhas, eu creio que ele toca a vida das pessoas, eu creio que há uma liberdade do Espírito para isso. Agora, eu estou no meio de uma igreja evangélica, eu não vou querer que alguém grite glória a Deus, aleluia, no meio do nada lá, uma igreja pentecostal. Eu estou indo contra aquilo que é a nossa essência. Não pode bater palma aqui, porque agora é hora... Estou indo contra uma coisa que é a nossa essência. Do mesmo jeito que eu chegar lá, eu não vou ser mal educado, chegar na igreja presbiteriana e no meio da palavra eu vou falar, glória a Deus, aleluia. Fala línguas aí. Exatamente, porque dentro do contexto deles é aquilo. Então você tem que entender qual é a sua raiz, onde você está e se adequar àquilo. Isso deve ser uma preocupação da pessoa que vai passar o bastão e ter um sucessor, de conhecer de uma forma mais profunda, vamos falar de uma linha teológica, aquele que vai sucedê-lo. Por exemplo, eu trago a igreja dentro dessa raiz pentecostal, mas o sucessor que me substitui, ele tem uma visão totalmente diferente da que eu tinha no conceito teológico. Sim. Ele vai mudar. Não tem jeito. Vai mudar. Então, eu corro esse risco, mesmo assim, de insistir com essa pessoa que não tem um ponto de vista teológico como o meu? Como eu disse, depende do que você está enxergando para aquilo que você quer continuar. Nossa confissão ela é arminiana, né? Nossa confissão de fé. Nossa confissão de fé é a confissão de Armínio, a gente segue esse viés teológico. Agora, se eu sou calvinista, então tem coisas que eu vou ter que deixar de confessar que dizem respeito à nossa história.
E se eu não creio nisso, eu não pratico isso, não vivo isso, não incentivo isso e não promovo isso, então isso vai morrer em algum momento. Então existe esse perigo. Não vou colocar alguém à frente de uma igreja pentecostal, mas que ele é de confissão arminiana e que não crê mais nos dons. Então, ele vai matar isso em algum momento. Ele vai começar a pregar contra, ou ele vai começar a ensinar contra, ou ele não vai deixar que aquilo se manifeste, aquilo vai apagando. Esse fogo vai apagando. E aí, claro que aquilo vai morrer. Então, na sua sucessão, é muito claro, você tem que ter alguém que tenha a visão que você tem, o entendimento que você tem. Ele pode ser diferente de você, acho que até deve, mas ele deve seguir a mesma visão que você tem. Tem que ter a compreensão que você tem. Vamos supor, o pastor Ebi Uber, que é um pastor conhecido do nosso público em geral, vai colocar para suceder ele um cara que não acredita nos grupos pequenos? Não tem como? Não tem como. Ele pode até colocar, o cara pode ter uma boa palavra, pode ter, mas se ele colocar isso, ele sabe que em algum momento ele vai estar matando esse projeto que Deus entregou para ele, esse plano que Deus entregou para ele. E isso significa, então, que o sucessor, ele dá uma continuidade na história, mesmo que ele tenha alguns pontos diferentes e tenha uma expressão ministerial, às vezes, diferente. Quando Deus usa a frase dizendo que ele é o Deus da história, quando ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele está dizendo que ele é o Deus de continuidade, o Deus que mantém a história. A história vai no rumo, por exemplo, Abraão tinha uma personalidade, um jeito de ser, Isaac de outro, Jacó de outro. Então, Deus é um Deus de continuidade. Ele não vai começar um projeto na vida daquele que vai passar o bastão para colocar uma outra pessoa que vai findar esse projeto. Com certeza. Ou isso seria possível? Creio que não. Biblicamente eu não encontro isso, né? Eu até comentei outro dia sobre isso, acho que foi até numa pregação. Deus começou a história de Gênesis 1 e daí ele não parou mais. Não parou mais de ir para frente, de encontrar segmento. Não. Desde quando a terra se forma vazia, e daí para frente ele diz, haja luz, só vai uma sequência de fatos que estão caminhando sempre para frente. Tem um problema no Gênesis 3, depois Deus continua caminhando para frente. Depois tem várias outras situações para frente, até a gente chegar onde a gente está hoje. E está caminhando para frente até que chegue o dia da sua volta. Então, assim, o plano de Deus é que a coisa progrida, que a coisa continue a existir. Deus dificilmente vai levantar alguém para acabar a coisa. Ah, não, eu levantei esse irmão aqui para poder acabar com esse ministério. Não creio que isso vem da parte de Deus. Deus vai estar dando sempre continuidade. Um ponto importante, Wander, é a gente pensar que a expressão da continuidade não é igual à minha. Não é igual à minha. Nos patriarcas aí que você citou, Abraão, cara, não dá para comparar a expansão da vida de Isaac com a vida de Abraão. E não dá para comparar também a expansão de Jacó com a vida de Abraão. Parece que Jacó e Abraão foram muito mais importantes que Isaac. Mas Isaac fez parte desse processo, né? Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas como figuras talvez assim públicas de conhecimento, Abraão muito conhecido, e o irmão dele, o neto dele muito conhecido. O Isaac menos conhecido que os dois, com menos história para contar, com menos situações, menos registros até bíblicos, mas os dois não, com muito mais expressão. Então, assim, não é um sucessor que é exatamente igual a eu, que tem a capacidade que eu tenho, ou que vai fazer o que eu faço do jeito que eu faço. Não, mas é alguém que Deus escolheu para ocupar aquela posição, aquele lugar. Moisés abriu o Mar Vermelho. Eu estava estudando sobre a expansão do Mar Vermelho, profundidade dele. Quase 3 metros de profundidade, Wander. Era um historiador falando sobre as paredes de água que se montaram ao lado para o povo passar. 3.000 metros, cara. Tem noção? Deus. É muita coisa. Que medo de entrar. Para passar com o pé no chão, como o texto diz, né? Passar com o pé no chão. Tem que ter coragem também para entrar. Tem que ter coragem. Tem que ter fé, né? Tem que ter coragem. 18 quilômetros de extensão. Imagina, de uma margem a outra. Então, assim... crer no sobrenatural, né? Sobrenatural, mas só Moisés abriu isso. E o seu sucessor? Cruzou o Rio Jordão. É pouca coisa? Não é, mas não é igual foi o outro. Mas teve o momento dele, com a história dele, com as lutas dele, com as aflições e com as vitórias dele. E depois você vê a história de José, você vê várias outras histórias, né, sucedendo assim, a essa história de Moisés, e a história de Deus continuando sendo escrita. Eu não posso pensar que eu vou ser como Pedro foi, mas eu quero ter a minha porção da história escrita se Deus me levantou para isso. E assim por diante. Muito bom.
Meu amigo, vamos lá, deixa eu ver aqui. Qual a importância, ou qual o melhor momento para envolver o futuro sucessor na futura sucessão? Já desde o início do ministério, quando eu começo como líder, eu já tenho que pensar nisso. Existe um momento, o melhor momento do meu ministério que eu esteja vivendo, já para eu começar a pensar dessa forma, ou já quando eu estiver mais próximo de ser um ancião, para colocar alguém já pensando de um sucessor? Qual seria o melhor momento? Eu creio assim, o dia e a hora ninguém sabe, não é verdade? É verdade. Então, assim, eu já começo pensando nisso. Já começo pensando nisso, é claro. No começo você tem muito trabalho, você está estabelecendo bases ainda, está fazendo muitas coisas. Mas você já vai buscando em Deus, a princípio, né, essa situação. Ninguém quer fazer um sucessor em 2 semanas, ou em 3 meses, ou em 1 ano. Acabei de assumir. Né? Claro. Você pensa o seu ministério para 20 anos, 30 Sim. anos, 50 anos. Mas você já vai trabalhando pessoas, porque você não sabe. E quando você tem essa visão de reino, de que assim, amanhã eu posso não estar aqui, e eu quero que esse sonho que Deus me colocou no meu coração, esse projeto que Deus me entregou, perdure, continue, você vai trabalhando dessa maneira. Porque grandes empresas familiares falem. Grandes mesmo, não é grandinha, não, grande. Grandes grupos, cara, com um conglomerado de empresas. Por que falha? Porque o líder maior morre. E ele não tem ninguém preparado à altura para fazer o que ele fazia. O pai, o avô que fundou, que tocava, que administrava, que expandia, que fazia, morre. Aí o filho vai e assume, o cara não tem, não foi preparado. Ou não tem a pegada ou não foi preparado. E aí as coisas vão... Então, assim, eu penso que desde o princípio, como a gente não sabe o dia e a hora, a gente vai preparando alguém. É claro, você não vai dar caneta para ele assinar o indulto lá. Mas você vai trabalhando com ele, vai dando a cada dia um pouquinho mais de responsabilidade, um pouquinho mais de autoridade, um pouquinho mais de coisa, até que essa pessoa possa fazer aquilo que você faz. Até que Deus, na verdade, dê a ela a autoridade de fazer isso. Porque dentro da orientação bíblica é isso que acontece. É quando Deus dá para aquela pessoa a autoridade para fazer aquilo que o líder fazia. Geralmente, na Bíblia, o líder não está mais. Né? O líder não está mais. Ou ele se ausenta completamente para deixar o que o outro faça, ou ele não está mais. No caso de Elias, o líder não estava mais. No caso de Josué, no caso de Eliseu, desculpa, Elias não estava mais. No caso de Josué, Moisés não estava mais. No caso dos apóstolos, Jesus não estava mais. Então, geralmente acontece no momento que você não está mais, mas o não está mais pode ser também por vários outros motivos. Agora, também, o sucessor, ele tem uma pressão, principalmente no caso de Josué. Substituir Moisés. Que pressão. Porque há uma pressão interna que eu mesmo estaria me cobrando, Sim. uma envergadura de um homem como Moisés, e o próprio povo acaba criando essa expectativa. É bem notório isso, nós temos o caso de algumas denominações que, de repente, o líder era aquele cara fenomenal, extraordinário. E, de repente, o que substitui não tem as mesmas habilidades, os mesmos dons, as mesmas coisas. É uma pressão interna também para o sucessor. Com certeza, com certeza. Porque há uma cobrança interna e há uma cobrança do próprio povo. É igual um jogador de futebol, poxa, vai substituir o Neymar. Você vai ter que ser igual... Mas... Eu ia até dar esse exemplo, né? Se você vai entrar no lugar, no jogo de futebol, de um cara que está indo mal no jogo, é ruim de bola e tal, cara, tranquilo. Quando você vai entrar no lugar do camisa 10, do craque do time, do cara que dá passe, do cara que faz o gol, do cara que resolve, meu amigo, a sua cabeça já vai assim, cara, eu tenho que arrebentar. Isso já te traz uma pressão interna muito grande. E as pessoas que te olham falam, você tem que arrebentar, porque o cara está entrando no lugar, que nem bater pênalti em final, né? Você vai bater pênalti na final, a perna treme. Porque... O meu amigo pastor Ricardo, você acredita, é claro que eu só estou fazendo, entre aspas, a pergunta que eu vou fazer, entre aspas. Você não acredita que Jesus colocou essa pressão também naqueles que estariam estendendo o reino dos céus? Porque ele disse que se crêssemos nele, nós faríamos as mesmas obras ou maiores. Exatamente. Nós não somos os sucessores, mas nós damos a continuidade através do Espírito Santo. Sim. Então nós nos tornamos os representantes legais de Deus na terra. Com certeza. Paulo chama-nos na sua carta, a sua segunda carta que ele escreve à igreja em Corinto, capítulo 5, versículo 20, ele diz que nós somos embaixadores. Então, embaixadores de Cristo, nós somos os representantes. Sim. Então,
não seria o termo sucessores, né? Mas nós estamos dando a continuidade dos atos apostólicos. Sim. Essa expectativa, não de inferior, mas as mesmas ou maiores, foi colocada sobre os nossos ombros também. Foi. É como eu disse antes, né? Só pode fazer esse tipo de coisa a quem a autoridade é dada. Se a autoridade não for dada dos céus, Jesus disse isso, né? Toda autoridade me foi dada. Então, e também a gente é autoridade, porque ele disse também a sequência desse texto. Então eu vos envio. Se vocês, para libertar os cativos, para fazer um monte de coisa, se vocês pegarem escorpiões, cobras, serpentes não matarão, algum mortífero vocês não morrerão. Então, assim, só pode fazer quem recebeu tal autoridade. A pressão, com certeza, acontece. Porque o ser humano, ele olha o seu antecessor, Wander, e fala, caramba, esse cara falava bem, esse cara tinha poderes. Agora, a pessoa que vai assumir, se ela não apresentar essas credenciais na cabeça das pessoas, ele está morto. Por isso que eu gosto do texto de Josué, capítulo 1, porque Deus, ele prepara o coração de Josué para tudo isso. Ele começa, acho que ele diz 3 ou 4 vezes, seja forte, seja corajoso. Por quê? Para enfrentar as pessoas. Para não deixar com que elas te diminuam. E, infelizmente, o povo compara. Claro. As comparações serão sempre evidentes. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz uma comparação. Quando você sai de férias, você acha que as pessoas que nos assistem não comparam? Ah, não, aqui não. Com certeza, todo mundo aqui não, faz isso. Aqui eles vão dizer assim, não, o Ricardo é muito melhor. Ah, tá. Todo mundo faz isso. A questão é a segurança. Por isso que eu digo, a segurança de você estar no lugar que Deus te colocou. Isso que faz toda a diferença. Você saber que você também tem a sua qualidade, ela é atestada por Deus, a sua unção, o seu dom atestado por Deus. Isso faz toda a diferença. Porque para Josué, Deus diz, eu vou estar com você como estive com Moisés. Oh, rapaz, isso é forte, não é tremendo? Né? É a garantia, né? Isso não é tremendo? Quando Elias vai passar para Eliseu, o que ele faz, Wander? Põe a capa sobre ele. Capa, a gente sabe, né? É unção, várias situações, né? Então põe a minha capa sobre você, meu amigo. A partir de hoje você é o cara. Pô, Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. Os apóstolos. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Estou lendo o livro daquele Red Shavda, né? Ele fala sobre poder e oração e jejum, desculpa. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre o Jesus que andava com o Espírito Santo e o Jesus que depois era conduzido pelo Espírito Santo. Desde aquela passagem que ele tem no deserto ali para ser completamente cheio. E se pararmos para pensar nessa passagem e a expectativa da preparação de Jesus sobre os discípulos, Jesus preparou seus sucessores, né? Com certeza. Assim, eles são o fruto do trabalho sucessório de Jesus. E o fruto do trabalho deles chegou até nós, e nós temos que dar essa continuidade. Com certeza. Porque se acabar em nós mesmos, não tivermos um sucessor, talvez tenhamos falhado em algum lugar. Talvez não, eu digo que com certeza falhamos. Quando um líder falha, quando ele tem que se ausentar e não tem ninguém preparado. Quer dizer que ele falhou no trabalho dele de líder. Por quê? Porque ele não pode deixar essa lacuna aberta. Ele não pode deixar isso. É claro, como eu disse, tem os sinais. Tem os sinais que são visíveis e os sinais que são invisíveis. Tem coisas que você percebe que você tem que fazer e tem coisas que o Espírito te fala para fazer. Os sinais que são visíveis são esses, é o tempo, é a sua projeção para uma outra coisa, desgastes, tal. Mas se você também não tiver gente preparada, você está falhando na sua chamada. Nós temos um pastor aqui que está de férias, vou dar um abraço para ele e para a Nath também, que é o Pedro. Se o Pedro não observar que ele precisa preparar alguém para suceder ao trabalho dele, mas acabou de começar, Ricardo. Está dando muito fruto, é verdade, mas ele já tem que pensar nisso. Estou dizendo que ele tem que colocar alguém no lugar dele hoje, mas ele tem que pensar nessa situação e ir preparando alguém. Para que na ausência dele, todo esse boom que está acontecendo não acabe. Ou não fique naquele, agora quem vai fazer, agora... Eu acho que a pior coisa é essa, e agora, quem? Exatamente. Né? Não tem um indicativo de quem, mas fica na quem. Aí é um problema sério, É um problema sério. Quer dizer, quem falhou, Deus falhou? Não. O Paulo é rico nisso. Né? A ausência de Paulo teve tantos. Né? Barnabé foi importante na vida de Paulo. Paulo tem a sua importância na vida de Timóteo, que se converte no ministério de Paulo, quando Paulo esteve em Listra. Tito se converteu com
com Paulo. Sim. É preparado para trabalhar numa localidade através da vida de Paulo. João Marcos teve uma influência forte do apóstolo Paulo, escreve o Evangelho de Marcos maravilhosamente, né? Dr. Lucas também teve uma parcela importante de companheirismo com Paulo, e Paulo o prepara muito bem também, e ele escreve 2 livros maravilhosos, o Evangelho de Lucas e depois o livro de Atos dos Apóstolos. Então essa influência de Paulo. A influência de Paulo, eu até anotei aqui... A preparação de Paulo, né, desses caras, né? Querendo ou não, Paulo preparou todos esses caras para fazer o que eles faziam. Exatamente. E quando ele fala para Timóteo, o senhor coloca no livro, a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, eu vou pedir para a Ângela, nós já falamos até nisso num programa anterior, mas eu gostaria só de repetir esse impacto do ministério do apóstolo Paulo em sucessores. A segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, eu entendo ali que existe 4 gerações. Nós falamos sobre isso no programa, mas vale a pena a gente voltar nelas, né? E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Você pode botar na Nova Almeida atualizada também, por favor, dona Ângela Voltir. Ela é preciosa demais, a dona Ângela, ela colocou na NVI, eu não dei a versão para ela, mas vamos colocar agora na... E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Aí nós vemos o que aqui? 4 gerações do impacto do ministério e da sucessão do apóstolo Paulo. Quando ele fala, e o que você, ele está falando da segunda geração, que é Timóteo, ouviu de mim, eu, no caso, primeira geração, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite homens fiéis, terceira geração. Idôneos para instruir outros, 4 geração. Então você vê que tem a primeira geração Timóteo, a primeira geração Paulo, a segunda geração Timóteo, a terceira geração homens fiéis e a 4ª geração outros. Você vê que é uma obra que ela não tem fim, é inacabada. A obra do Senhor só vai se findar quando o Senhor da Seara vier buscar. Exatamente. Nos 60, quando Paulo morre, Timóteo passa a ser a referência maior. Exatamente. E foi um grande bispo na igreja em Éfeso. Exatamente. Mas Timóteo também falece. E aí quem passa a ser o maior? Esse que a gente nem sabe o nome, mas que fez o trabalho com certeza. Homens idôneos. Esses são homens idôneos, exatamente. Depois dos outros. E a coisa vai acontecendo dessa maneira. E você vê na visão do apóstolo Paulo, ele poderia ser o cara, o dono de quantas igrejas? De várias. Ou ele poderia nem ter expandido o ministério dele, porque na sua primeira viagem já deu fruto, vou ficar por aqui mesmo, já frutifiquei. Mas ele tinha a visão do reino. E a visão do reino é essa. Vamos fazendo a coisa acontecer. Essa visão do reino é só quando se entende aquilo que Jesus estabeleceu como a origem da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Quando eu entendo que o trabalho não é meu, é dele. Sim. E isso tem que ter continuidade. Se não houver continuidade, eu não estou frutificando. Por isso eu não terei uma liderança frutífera. Exatamente, exatamente. Uma das marcas de um grande líder é isso. Ele tem sempre grandes sucessores. Não é para monopolizar, como o PT faz e como outros grupos fazem. Não vou colocar alguém aqui, mas continuo com aquele líder sendo o cabeça. Não. Ele é uma pessoa que realmente segue alguma coisa. Ele continua, ele dá um segmento à altura, ele faz a coisa acontecer. Ele é alguém que progride para um caminho que aquele outro líder não foi. Ele é alguém que expande. Mas você vê quando uma coisa é de Deus, né, quando Deus está nesse projeto, a coisa continua acontecendo. E isso é importante. Você vê a primeira igreja, a igreja apostólica, ela se preocupa com a igreja primitiva, que seria os primeiros discípulos diretamente ligados aos discípulos que andaram com Jesus. Por exemplo, o último deles que veio partir foi João. João, que ele vai passar o período dele na ilha de Patmos. Sim. E você vê que na história ele prepara sucessores, Policarpo. Não tem registro bíblico dele, mas tem registro na história. Com certeza. Inácio. E acho que Irineu também. São pessoas que tiveram contato diretamente com João e João reproduziu nele sucessão. Exatamente. Que deram continuidade à história que chega até a gente. A gente pensa que é só uma questão assim, administrativa, não é. Né? Não é isso também. O sucessor é feito com assunção, ele é feito com a graça que Deus te entregou. Você vai formatar essa pessoa, esse ser, né, esse homem, essa mulher, em vários aspectos.
Você vai ajudar essa pessoa a ser formatada em vários aspectos. É claro, a gente consegue fazer uma cópia nossa, não é nem essa a intenção, não é proselitismo, não é verdade? A gente está formatando pessoas para seguirem aquilo que a gente crê e acredita. Então você vai... Pô, você acha que João não passou para Policarpo, para esses nomes aí, uma visão de Jesus que ele teve? Imagina, né? Uma formatação. Só ler o Evangelho de João, você percebe que ele é diferente dos outros evangelhos. Né? Você percebe que João tinha da parte de Jesus uma visão diferente. E ele vai impactar, com certeza tem impactado esses caras aí com aquilo que ele enxergava de Jesus e com aquilo que ele via que os tempos necessitavam. Né? Que ele via que seriam os próximos dias. E creio que ele vai encaminhar esse povo para esse caminho. Eu fico pensando, né? O apóstolo Paulo fala que foi até o terceiro céu, e o pessoal geralmente dá essa ênfase muito grande. Nossa, o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu. Maravilhoso, foi mesmo, e algo indizível, né? Agora, João, cara, o cara foi na sala do trono, no lugar mais importante do universo. Por mais que seu corpo físico estivesse na ilha de Patmos, ele é arrebatado em espírito, as visões que ele tem, da história, das coisas que iriam acontecer. Sim. E, como você mesmo disse, essa transmissão, esse discipulado que ele fez na vida desses homens que formaram a igreja primitiva, foi fundamental. Para você que conectou agora, nós estamos na Manhã daqui, hoje falando sobre liderança frutífera, sucessão. E aprendendo aqui com o pastor Ricardo Andrade. Agora na capital paulista, são 10 horas e 59 minutos. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho vamos voltar com mais bate-papo. Que bom, né? Que gostoso aprender, meus irmãos. E olha, isso é em tudo, não só no segmento eclesiástico, mas nas empresas, como o senhor mesmo disse, a importância de também preparar pessoas que vão estar sucedendo em várias áreas da nossa vida. Nós já voltamos daqui a pouco com liderança frutífera na Manhã Manda Aqui. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e que nada me afaste de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. Eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. Seus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu. Os meus sonhos são teus. E pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho. Os teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu. Os meus sonhos são teus. E pra sempre eu sou de Deus. Os teus olhos
É muito bom ter você com a gente, agora na capital paulista, 11 horas e 4 minutos, Manhã Manda Aqui, diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui. Pastor Ricardo Andrade, qual deve ser a maior qualidade de um líder? Maior qualidade de um líder? Cristão? Cristão. Que ele ouça a voz de Deus. Oh, uau! É a maior qualidade de um líder cristão. Essa é a hora do glória a Deus. Tem que você colocar. Me empolguei aqui. Deu até aquele negócio assim, aquela do reteté assim. Mas é fato. A maior qualidade do cristão é ouvir a voz de Deus. Verdade. Porque ali ele vai ter direção, ali ele vai ter tranquilidade, ele vai ter paz. E quando ele não ouve essa voz, ele fica tateando em muitas coisas. O coração dele fervilha demais por coisas que às vezes Deus não está, Deus não quer, não é tempo de Deus, mas quando ele consegue ouvir a voz de Deus, essa voz tranquiliza, cara. Verdade. A voz de Deus tranquiliza. Eu falo, foi a voz de Deus que fez o coração de Abraão sair e foi a voz de Deus que fez o coração de Abraão não matar o filho. Foi a voz de Deus que fez Abraão avançar e foi Abraão parar. A voz de Deus faz tudo. Né? Esse é meu filho amado em quem me agrado. A voz de Deus. Né? A voz de Deus que disse, ouçam, né? Sobre o monte de Mateus 17, né? Esse é meu filho, ouçam. É a voz de Deus, então, que muda. A voz de Deus, Paulo, a quem você persegue. Então, a voz de Deus, Ananias, vai lá e põe a mão sobre ele. O próprio Josué, que o senhor mencionou, né? Eu estarei contigo como estive com Moisés. Poxa, a voz de Deus é o fator determinante na vida do líder. E olhando o livro agora aqui no intervalo, Wander, acredito que até se encaixa nisso que você falou, que é um texto que se o irmão está em casa e quiser anotar, e quiser saber, é um texto muito importante. 1 Reis capítulo 2, onde está dizendo o seguinte: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi, o rei Davi, que era um rei de guerras, certo? Conhecido pelas guerras, pelas vitórias de guerra, por trazer paz a Israel, unificou os reinos, veio de Hebron, toda aquela história, mas era um rei de sangue, né? Um homem que tinha a espada nas mãos, essa era a sua marca. Deu instrução aos seus filhos, verso 1, capítulo a Ângela colocou aí Reis na tela. 2, verso 1, instrução ao seu filho. Estou na NVI, tá, Ângela? Aqui na minha Bíblia. Está dizendo o seguinte: estou para seguir o caminho de toda a terra, tá? Chegando no fim do trabalho dele como rei, prevendo a sua morte. Por isso, começa a dar instruções para Salomão: seja forte e seja homem. Primeira instrução que ele dá para o seu filho, sabendo que agora é ele quem vai tomar o reinado. Seja forte, seja homem. É uma coisa que a gente já poderia gastar um tempo falando aqui. Sim. Né? Seja forte, mas depois ele fala o seguinte: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Uma terceira instrução muito importante para o líder, para o sucessor do seu líder. E aí ele coloca 2 pontos: ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos e aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que você fizer, e por onde quer que você for, o Senhor manterá a promessa que me fez. Cara, isso é tremendo. Verdade. Isso é tremendo. O que a gente ensina para os nossos filhos? Vai estudar, precisa ser alguém na vida, menino. Vai se dedicar a alguma coisa. A gente precisa ensinar isso aqui. Seja forte, seja homem, obedeça a Deus em tudo. Essa pessoa vai alcançar lugares que são inimagináveis para o nosso sucessor. Vai fazer uma faculdade de teologia, tudo isso faz parte. É importante. Sim. Mas o mais importante é o quê? Seja forte, amigão. Seja forte. Por quê? Porque é muita luta, é muito problema, muita dificuldade. Seja homem. No caso de um homem, é claro. Sem mimimi. Seja homem. O que é ser homem? Pô, é ser firme, é ser maduro, é saber, a hora de chorar é a hora de parar de chorar. É viver uma vida masculina nesse sentido. E outra, obedeça a Deus em tudo. Uau. Ouça essa voz e obedeça o que essa voz dizer. Agora, obedeça aos mandamentos. Além disso que o senhor colocou, que é fundamental, mas tem a importância, o senhor até coloca isso no capítulo seguinte, capítulo 13, bons conselhos, a importância da capacidade do sucessor ouvir e ser fiel ao líder, o antecessor. Para que Salomão tivesse excelência em tudo, ele teria que ouvir Davi e ser fiel àquilo que Davi tinha dado como orientação. Então, um bom conselho que o senhor dá, a importância da capacidade do sucessor ouvir e ser fiel ao seu antecessor.
certeza, com certeza. Eu estou dizendo, no caso aí de Salomão, era agora lembrar das coisas que o seu pai tinha dito. Não sei se você já reparou, nos provérbios, eu não me recordo se é do 1 ao 10 ou se a sequência, mas Salomão sempre diz isso: não despreze o conselho do teu pai e honre a tua mãe. Não despreze, a gente poderia até folhear aqui se fosse precisar a Bíblia, para a gente ver. Não precisa, A dona Ângela, ela vai achar ela vai achar. Não é nenhum, não é nem dois, são vários as vezes que Salomão fala isso. Não despreze, ouça, dê atenção. Por quê? Se você não é capaz de ouvir as pessoas que estiveram antes de você ali, você está blindando. Olha lá, 1:8. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai. Mas terão vários assim mais para frente. Várias vezes ele diz isso. E geralmente quando se faz várias vezes é que está dando ênfase num assunto que ele tem significância. Exatamente, tem importância. Tem importância. Agora, se o seu sucessor não é capaz de ouvir aquilo que você, como líder dele, diz, está com muita dificuldade, cara. Você vai encontrar muita dificuldade. Outra coisa que o senhor coloca no capítulo 13 é uma questão que eu coloco aqui como reconhecimento da autoridade espiritual e submissão. O senhor coloca o exemplo de Arão e Miriam. Sim. A passagem de Números, capítulo 12, do 1 ao 10. Uma pessoa que não reconhece a autoridade espiritual e não sabe dar o valor devido à submissão, ela não é suficiente capaz de ser um sucessor. Ele nunca será o seu sucessor. Nunca será. Nunca será porque exige que isso aconteça, né? Isso é uma necessidade, isso precisa acontecer. Ter esse reconhecimento do seu líder, ter esse reconhecimento da pessoa que está acima de você, que está à sua frente, isso precisa acontecer. Se não existir, não existe, não tem como o processo de sucessão acontecer. Isso é um fato, né? Isso é um fato. E toda vez que a gente vê isso acontecendo também na história bíblica, na nossa história, a gente vê que não termina bem. Né? Não termina bem. Quando você não reconhece aquela pessoa, esse passar do bastão não termina bem. Então isso é uma necessidade muito grande. Eu percebo também a importância do coração do líder ser firme na decisão que ele tem que tomar diante de Deus na escolha do seu sucessor. Porque, às vezes, tem aquela pessoa que gostaria de ter teu lugar. De repente, eu estou aqui, eu quero o seu lugar e eu vou manipular situações. É o caso de Absalão. Absalão, ele faz montinho com o povo. A voz do povo seria quem? Absalão, rei. Sim. Só que Davi se mantém firme em estabelecer Salomão. Isso também é comum no meio eclesiástico. Às vezes tem aquele líder que ele, de repente, gostaria de ter o lugar do outro. Sim. E ele, nos bastidores, ele vai tentar fomentar isso, né? Quando, na verdade, Deus já preparou a pessoa exata para estar ali, né? E a firmeza do líder, o antecessor, saber ouvir a voz de Deus e se manter nela, né? Porque tem aquele dito, jargão popular, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é coisa absurda, né? E se você for comparar, talvez, tem um livro que chama O Perfil de Três Reis. Ele já acho que é do Caio Fábio. É um livro bem pequeno. Não, é um autor americano. E ele fala sobre o coração de Saul, Davi e de Salomão. Mas quando você para analisar o perfil de Absalão, Davi e Salomão, o perfil mais parecido com o de Davi é o de Absalão. Por ser sanguíneo? Não. Por ter as casas que o pai tinha, de articulação, de movimentação do povo, de várias coisas. Mas a gente percebe depois que o reinado de Salomão foi o reinado que Deus queria. Um reinado de paz, um reinado de conciliação, um reinado de sabedoria. O reino não se divide. Na mão de Absalão, provavelmente o reino se dividiria. Mas o reino não se divide, porque Salomão está ali, né? Deus tem uma história com ele. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Então, às vezes, sim, às vezes até o líder quer uma pessoa. Não é só uma pessoa que quer, às vezes o líder quer uma pessoa, mas Deus quer outra pessoa. Aonde a autoridade espiritual e a submissão, eu reconhecendo a autoridade espiritual e sendo submisso, pode levar o discípulo? Creio que vai levar ao lugar que Deus quer que ele esteja. A autoridade e a submissão leva essa pessoa para o lugar que Deus quer que ela esteja. Porque tinham 2 discípulos a caminho de Emaús? Porque eles não estavam em submissão àquilo que Jesus disse. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês... Eles estavam para um outro lugar.
Eles tinham que ficar em um lugar, mas eles estavam a caminho de um outro lugar. O coração deles estava triste, frustrados com a morte de Jesus, várias outras situações, mas por falta dessa situação eles estão seguindo para o caminho que Deus não tem para eles. Então, para onde leva esse caminho da insubmissão, da falta de reconhecimento de autoridade? Leva para um caminho longe da vontade de Deus para a sua vida. Então, eu creio que é por esse caminho aí que a coisa acontece. Beleza, vamos lá. A liderança frutífera trabalha de duas formas, o senhor coloca no capítulo 13. Conduzindo as pessoas e também ensinando a fazer o que tem que ser feito. Esse é um dos conselhos. Então, a liderança frutífera, se eu tenho uma liderança frutífera, eu vou trabalhar de duas formas. Conduzir pessoas, isso é, eu vou dar uma direção para elas. Sim. Para eu dar uma direção para alguém, eu tenho que ter uma visão, porque ninguém vai dar direção se não tem visão. Então, o líder tem que ter visão. E também, não só ensinando, mas fazendo o que tem que ser feito. Então, o líder, ele é esse que dá a direção, ensina, fazendo o que tem que ser feito. Porque, como acho que a gente até falou sobre isso em programas atrás. Sim, sim. O seu sucessor precisa saber muito bem o que tem que ser feito e como tem que ser feito. E só com a visão fica um avião de uma asa só, esse avião não decola. Né? Fica manco, fica um saci-pererê, não é legal. E é importante, então, que ele tenha a visão daquilo que vai acontecer e a forma como você quer que faça. Por isso que você tem que fazer para que ele veja. Eu quero um líder que expanda o ministério. Se ele nunca viu você expandindo, como é que ele vai expandir? A não ser que ele seja alguém, claro, né, que Deus vai dar para ele essa autoridade, essa unção. Mas de praxe, o que se faz? Você mostra como você quer. Você mostra o caminho que você quer que essa pessoa trilhe. Como você quer. E é claro, ela vai, numa sequência, ouvir Deus falando, recebendo orientações. Enfim, ela vai criar também a caminhada dela de como fazer aquilo. Mas você mostrou para ela. A visão de Deus com Moisés era do quê? Libertar esse povo do Egito e colocar esse povo na terra que mana leite e mel. No meio do caminho, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Deus levanta Josué. A visão continua a mesma. Como vai ser feito? Agora é em Deus e Moisés. Agora ele viu como é que Deus agia com a vida de Moisés. Ele viu como Moisés reverenciava a Deus. Ele via como Moisés se direcionava a Deus. Então ele sabia como exercer a adoração, como exercer o temor, como exercer o respeito. E o dia a dia? Deus ia mostrando, Deus ia dando. Deus foi dando para Josué a instrução. Quando ele encontrava dificuldades, como é que Moisés... Não, Deus dava instrução para ele. Agora, o caminho mais básico, ele tinha, porque ele via Moisés fazendo. Os encontros, momentos reclusos entre ele e Deus, as manifestações de Deus. Tudo isso ele já viu acontecer na vida de Moisés. Então, ele sabia como proceder. E uma das coisas interessantes que me chama a atenção nessas passagens também, dessas referências que o senhor está dando, é o posicionamento de Moisés como líder diante da objeção ou rejeição do próprio povo, diante de uma visão que Deus deu. Sim. Geralmente o povo estava reclamando de alguma coisa, mas Moisés estava firmado na posição dele com Deus. Né? Como o líder pode se manter posicionado na visão que ele recebeu de Deus, mesmo que o povo não reconheça essa visão? Porque isso é comum em quase toda a vida de Moisés. Verdade. Já no finalzinho da vida de Moisés, quando eles vão espiar a terra, aqueles príncipes de cada tribo, Sim. 10 deles voltam dizendo que é maravilhoso, mas não seriam capazes, não tem nada a ver. Sim. E a Bíblia diz que eles inflamaram a terra. Todo o povo. O pessoal queria apedrejá-los, se Deus não se interfere e manifesta ali, eles seriam apedrejados, Moisés, Josué e Caleb. Aí Deus se manifesta e o povo recua. Mas você vê que o povo, eles se põe, às vezes, contrário à visão que Deus deu ao líder. Como líder que está preparando futuras gerações, que está preparando seus discípulos, ele pode se manter firme, mesmo quando o povo não entende e se coloca como uma objeção ao que Deus quer fazer. A dúvida só vem quando não se tem certeza. Não se tem certeza. Quando que o líder começa a entrar em xeque-mate consigo mesmo? Quando ele não tem certeza de que aquilo que ele está fazendo é a vontade de Deus. Todas as vezes que eu e você, Wander, temos certeza que aquilo que a gente está fazendo é o que Deus quer, a gente vira um guerreiro de guerra. Armadura, espada e escudo na mão. Porque a gente luta contra qualquer pessoa. Esposa, filho, pastor, amigo,
eu mesmo, o diabo, o que for. Eu sei o que eu estou fazendo é aquilo que Deus mandou eu fazer. Então você faz aquilo com ímpeto, com força, com desejo, tal, com vontade. Vai ter alguém que fala, não, mas não, você está certo daquilo, você vai até o final. É como Paulo nas igrejas. Você não é apóstolo coisa nenhuma. Você não é... E o apóstolo Paulo se manteve firme, porque ele tinha uma convicção que foi Deus que levou. Mas você nunca andou com Jesus. Você nunca te vi lá em Jerusalém com os apóstolos, nunca te vi no monte, nunca te vi em tal lugar. Não. Quem me discipulou foi Jesus, na Arábia. Então ele sabia quem ele era. Então isso dava para ele, para a gente, uma coisa. Para qualquer líder é a mesma coisa. Se você tem certeza que foi Deus quem te comissionou, Deus quem te chamou e Deus quem te deu a visão, é isso que vai te dar força para a hora que vier a oposição, para a hora que a situação vier acontecer. Essa força Davi tinha e Saul não? Saul tinha essa força. Saul tinha. O que Saul não tinha era o temor. Né? Saul tinha a certeza que foi Deus quem o chamou, porque todo mundo sabia disso. Todo mundo via isso. O que Saul não tinha eram as outras coisas que precisavam ter. A convicção. Convicção ele tinha. Só que ele fez aquilo que estava fora da sua alçada. Né? Mesmo que eu tenha a convicção de que eu tenho um chamado, não quer dizer que eu posso amanhã abrir uma igreja para Cristo aqui na frente. Porque eu não tenho essa ordenação para fazer isso. Não, Deus me levantou para ser um pastor. Ok, faço trabalho pastoral. Deus não te levantou para ser um abridor de igrejas. Então, assim, você faz aquilo dentro daquilo que você está defendendo, como chamado de Deus, convicção de Deus. E todo mundo vai reconhecer isso em algum momento. Agora, se você quiser, como nesse tempo um rei não fazia trabalhos sacerdotais. Isso é um sacerdote, fazia sacerdote, o rei do rei, e assim estava certo. Era assim que Deus havia instituído. Agora, se ele quiser fazer outra coisa, fazer uma coisa que não é da alçada dele. Aí vem punições sobre isso. Mas a pressão do povo acabava influenciando Saul. Quando ele vê o povo indo embora, aquela coisa toda, que ele vai fazer exatamente isso que o senhor está fazendo, é uma pressão do povo. Sim. Que ele está com medo de não agradar o povo. Davi, ele não se importava muito com isso, não. Ele queria agradar o coração de Deus. É aí que entra os diferenciais, né? A gente vai sofrer muita pressão, Wander, por casamento homossexuais. Essa pergunta sempre vem pra gente. Sempre vem pra gente. E se um casal homossexual quiser casar, o que a gente vai fazer? Dentro da minha convicção de chamado, eu tenho que seguir o que a Bíblia diz. Sim. E eu estou certo disso. É seguir 100% aquilo que a Bíblia diz. Então, você vai enfrentar essas situações. E uma coisa que vale a pena a gente salientar é que igreja não é democracia. No sentido de que um povo fala isso, outro fala isso, outro quer aquilo, outro quer aquilo. Nunca. É essa convicção dentro da visão. Igreja é teocracia. Exatamente. É o que Deus te liberou e te direcionou dentro de uma estrutura que você esteja vivendo. E a gente pensa que a afronta vai vir só assim, gente apedrejando. Seu homofóbico, seu isso, seu aquilo, não. A pressão vem também de gente falar assim, para de ser tão radical assim, cara. Um casamento, são duas pessoas que se amam, são duas pessoas que se querem bem, são pessoas de bem, os dois são trabalhadores, os dois são pessoas que fazem bem, eles fazem ações sociais e tal. A pressão também vem disso. Talvez alguém diz, Saul, que problema tem, amigão? Queima um incenso aí, faz um holocausto aí, oferece aí, que problema que tem nisso? Todos dizendo que vão assim, a gente vai fugir, Saul, a gente vai abandonar. O texto diz que as pessoas começaram a ir embora, porque Samuel não chegava. Mas talvez alguém falou, Saul, você vai perder o povo, numa voz branda, na calmaria, sabe? Não. Aí é a pressão. São concessões por causa de uma visão democrática dentro do reino de Deus. Exatamente. E que não existe. É uma visão teocrática, né? Seja homem, seja forte. Muito bom. Puxa, 11 horas e 23 minutos já. Pastor Ricardo, mudando um pouquinho de assunto, ainda que estejamos dentro de liderança frutífera, você viu as situações absurdas do carnaval no Rio de Janeiro, com as manifestações de entidades malignas, né? Para te dizer que eu não vi nada, eu vi alguma coisa no Instagram e vi alguma coisa assim, muito rápida na televisão. Mas informações... Na verdade, eu fiquei sabendo que aconteceu o desfile de escola de samba depois que já tinham acontecido. Que alguém falou sobre alguma coisa da Mangueira e tal. Aí eu fui me dar conta que havia acontecido o carnaval. Por não ter sido, geralmente, no mês que é, na data que é e tal... me desconectou completamente. Então eu vi só um pouquinho depois, mas eu imagino o nível que a coisa é. E sempre para atingir a igreja também, né? Sempre para atingir de alguma maneira. Eu penso assim que o mundo vai de mal a pior.
Por isso Deus precisa levantar líderes e nós líderes precisamos valorizar os líderes e reconhecer o potencial de cada um para trabalhar. Inclusive eu ia terminar exatamente, acho que era com essa pergunta, como identificar e valorizar os líderes no contexto secular, profissionais valiosos na nossa equipe e fomentá-los e ferramentá-los, porque o mundo vai de mal a pior. Eu penso que Satanás tem pressa de disseminar as suas ideias, a sua propagação, a sua influência, e ele tem usado os seus meios e os seus recursos para isso fazer. Né? Nós estamos vivendo dentro de uma cultura do nada a ver, não tem nada a ver isso, tem nada a ver. Sim. Às vezes você tem, pessoas até importantes na igreja, que quando você vai tocar nesse assunto que o senhor acabou tocando sobre a homofobia, sobre essa situação, é comum às vezes pessoas até dizem, não precisa falar nada não, deixa isso para lá, é como se não tivesse mais tivesse esse nada a ver influente na mente de muitas pessoas. Eu particularmente acredito que o mundo ele vai cada vez de mal a pior. Nós temos visto a Covid, até hoje não conseguimos resolver essa situação, são tantas vacinas e ainda nada, de novo na China, boom, tem a questão da Ucrânia, você vê os países todos reclusos, é uma tensão no ar de uma terceira guerra mundial, vai acontecer ou não vai acontecer. Então, eu penso, se Satanás está de uma forma acelerada, Deus é soberano sobre todas as coisas, ele tem o domínio, tudo é sustentado pelo poder do nome de Jesus, pela palavra de Jesus, mas eu acredito que a igreja, às vezes, ela não vive o tempo de Deus, exatamente porque se perde muito a visão. E por se perder muita visão, deixa de se valorizar pessoas importantes, deixa de se valorizar pessoas valiosas, que são líderes, que têm potenciais imensos, que podem trabalhar e ser uma bênção nas mãos do Senhor no reino de Deus. Com certeza. Por medo, porque se estamos falando de sucessão, eu não estou me referindo aqui ao Mandaqui, mas eu já, cuidando de pastores, cuidando de líderes, eu via pessoas que pegavam a igreja como se fosse um osso, um cão, e ficava ali roendo, e era dele, e acabou até morrer, e não passa. Eu lembro que quando nós queríamos administrar alguma coisa dentro de uma regional, precisávamos de documentos de terreno, documentos de estatuto, de alguma coisa. Era uma burocracia. E isso atrasa o reino de Deus. Com certeza. Isso impede o reino de Deus. Então eu termino o nosso bate-papo fazendo essa pergunta: como identificar e valorizar os líderes valiosos na sua equipe e fomentá-los? Para dar uma resposta que vai agradar, assim, não a gregos e troianos, mas que você pode usar na sua empresa, que você pode usar na sua família, que você pode usar na sua casa e na igreja. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: busca homens idôneos, fiéis. Fiéis ao quê? Fiéis àquilo que você acredita. Não adianta eu procurar para minha sucessão alguém que não acredita nas coisas que eu acredito. Não adianta. Tem que ter a fé que eu tenho. Tem que ter, estou dizendo que tem do mesmo tamanho, do mesmo jeito, não. Mas tem que ter a mesma convicção que eu tenho. Eu vou sair do pastor da igreja, vou colocar o Wander. Mas o Wander crê que a igreja é o fator determinante de transformação da sociedade, do mundo, do planeta, e que num culto ele pode impactar uma pessoa. Não, ele não crê tanto assim, não. Então não é essa pessoa. Tem que ser alguém que tenha a visão da coisa como você tem. E essa pessoa você vai trabalhar com ela. Não estou dizendo que ela tenha que ter tudo aquilo que você tem, todos os atributos, o jeito de ser, não, mas sabe o centro da coisa, mano? O âmago? O âmago tem que ser igual. O âmago tem que ser igual. Quando, voltando ao exemplo do Davi e do Salomão, quando Deus disse para Salomão: o que você quer? Você me pede qualquer coisa. Você quer que eu cabe com seus inimigos? Você quer que eu te dê toda a riqueza do mundo? Você quer que eu... Ele diz uma coisa: me dá sabedoria para guiar esse povo. Espera aí, o interesse de Deus é o povo de Israel. Ele chega a chamar o povo de Israel de menina dos meus olhos. Então, assim, quando ele diz, me dá sabedoria para guiar esse povo, ele fala: cara, então você chegou no âmago da coisa. Você entendeu o mais importante. A mesma coisa a gente. Vou colocar alguém para
para o ministério de louvor no meu lugar, o líder que está pensando aí, tem que colocar alguém que faça, no âmago dele a adoração seja a coisa mais importante. Vou colocar alguém para dirigir a igreja. Então essa pessoa tem que amar o corpo de Cristo como a coisa mais importante. Vou colocar alguém para dirigir a minha empresa. Então ela tem que entender qual é a missão, qual é o valor que ela agrega para ela fazer aquilo como se fosse a coisa mais importante. Quando você encontra essa pessoa, é essa pessoa que tem que fazer, né? Como Josué, o âmago, conduzia esse povo até a terra que manda leite e mel. E foi isso que ele fez. E foi isso que ele agiu. Acho que essa é a principal característica, talvez. Encontrar alguém que faça com paixão, com amor, com temor aquilo que você também faz. Amém. Glória a Deus. 11h29, Manhã Manda Aqui, Liderança Frutífera, com o pastor Ricardo Andrade. Adquira esse livro preciosíssimo, é o livro do pastor Ricardo Andrade, Liderança Frutífera. Está aí na tela para você. Você pode adquirir na versão de tablet e celulares. Você pode adquirir através do site da Livraria UBPC. É o www.livrariaubpc.com.br, ou você pode conhecer a Livraria UBPC aqui na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós estamos na Avenida Ultramarino, 616, Lausanne Paulista, Zona Norte de São Paulo, e você corre o risco abençoado de ter o seu livro com uma dedicatória do pastor Ricardo Andrade, se ele estiver por aqui. Se você deseja levar o pastor Ricardo Andrade na sua igreja, na sua localidade, em todo o território nacional ou além das fronteiras eu vou junto, você pode entrar em contato com o pastor Ricardo Andrade aqui na nossa igreja local. Pastor Ricardo Andrade vai servir o corpo de Cristo com toda excelência, não é isso, meu amigão? Se Deus quiser. E eu quero agradecer você que nos permitiu entrar na sua casa, no seu local de trabalho. Obrigado, viu, pela sua participação nas nossas redes sociais. Divulgue a nossa programação, marque pessoas, abençoe. Se você foi edificado, edifique a vida de outros. Hoje é terça-feira à noite é dia... Hoje é dia de Gêmeos, dia de grupos pequenos. Você que não participa de um Gêmeos, você que nunca foi numa célula, vai para você conhecer. É como Jesus disse, vem e vai ver. Vai experimentar aquele ambiente, aquelas pessoas, conhecer aquelas pessoas, vai ali com o coração disposto, com o coração aberto. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. O grupo, a reunião, as pessoas, o que vai acontecer ali vai te abençoar demais. Que bom. Ângela Voltier, amanhã nós iremos bater um papo com quem? Conte-me tudo. A risadinha dela. Vocês ouviram aí a risada da Ângela, cidadã honorária de Jaboatão. É o Levi Munari, que legal. O Levi Munari é membro aqui da nossa Igreja do Brasil para Cristo. Não manda aqui, ele tem uma história bacana, um testemunho legal. Tenho certeza que ele vai edificar a sua vida, como hoje você está sendo abençoado com esse programa Liderança Frutífera. Poxa, privilégio de ser pastor ao seu lado, viu, pastor Ricardo? O privilégio é meu, amigão. Privilégio de ser pastoreado pelo pastor Joel Estevanato, de ter essa equipe maravilhosa. Privilégio de ver a Ângela e o Léo todos os dias aqui na equipe da Manhã Manda Aqui. É benção demais, é coisa que dá gratidão no coração. Glória a gente fazer isso. É verdade. Vamos mandar abraço? É olhar seu nome, Fagner Lima. É lembrar de Seu Zé Pizzas. Seu Zé Pizza tem a pizza da família Andrade. Se você deseja desfrutar de uma pizza que ela foi montada a gosto da família Andrade... É só você ligar para o Seu Zé Pizzas com o Fagner Lima. Obrigado pela tua participação. Vicente Antunes, tudo bem, seu Vicente? Aldenice Lima, obrigado pela sua sintonia. Heloísa Sanches. Heloísa sempre está com a gente aqui. Sempre. Ela é lá de Marília, a nossa Igreja Brasil para Cristo. Manda um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristanos de Marília. Francinaldo Paulino, lá de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Ô, Francinaldo, leva a gente aí no Rio Grande do Norte, queremos conhecer. Leva o pastor Ricardo Andrade para dar uma palavra sobre liderança frutífera. E eu vou junto levando a mala do pastor. A mala que eu digo do pastor Ricardo é a mala. Deixa eu explicar aqui, viu? Ficou... Ó, eles estão indo lá, viu? Aí, ó, tá maldade. Marilda Santos, tudo bem, Marilda? Nilzete Guimarães, Levi Munari. Amanhã, hein, Levi? Quero você aqui, hein? Bacana. Jaqueline Estevanato, Cida Cruz, Osana Francisca, o nosso amigo locutor Fábio Fonseca, Sérgio Francisco, entre tantas pessoas maravilhosas que deixaram algum comentário nas nossas redes sociais ou interagiram conosco. Nossa gratidão a Deus, louvado seja Deus
pela sua vida. Vamos ficando por aqui. Meu amigo, suas considerações finais, estamos terminando. Mandar um abraço para todo mundo que esteve conosco, que Deus abençoe vocês e continue vivendo uma vida que glorifica a Deus. E você que é líder, viva uma liderança que dê fruto. Uau, glória a Deus. Um abraço, Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir.